Muito bem, continuando vendo aqui sobre o apóstolo Paulo, estamos vendo qual a importância, qual a importância dele para o cristianismo. Já vimos o fim da perseguição, o preparo espiritual e intelectual que ele teve e também que o legado que ele deixou para a igreja é uma coisa incalculável. Só Deus sabe os resultados disso. Não tem como a gente calcular. Eu tenho para mim que as cartas de Paulo, junto com os Salmos, são as partes mais lidas da Bíblia. Os Salmos, pela sua poesia maravilhosa, né? É claro. E as cartas de Paulo, a gente, quase toda pregação na igreja é sobre as cartas de Paulo, né? Então, pelo menos a maioria é sobre Paulo. Então, isso faria de Paulo, certamente, o escritor mais lido de todos os tempos, já que a Bíblia é o livro mais lido de todos os tempos e as cartas de Paulo, as partes da Bíblia mais lidas, tá? Então, Deus escolheu esse homem para um ministério eterno, digamos assim. Em terceiro lugar, a gente vê o fervor espiritual de Paulo. Paulo é um dos poucos personagens bíblicos em que não percebemos um esfriamento espiritual em nenhum momento. Então, Elias se escondeu na caverna, Abraão mentiu sobre Sara ser sua esposa, Jonas não quis que os ninivitas fossem salvos, João Batista teve dúvidas da messianidade de Jesus, Pedro negou o Senhor, Barnabé e Pedro foram repreendidos por Paulo, como eu já disse, mas o apóstolo aos gentios demonstrou ao longo de sua vida ser uma pessoa muito compromissada com o seu ideal e Paulo não titubeava. Isso não tem a ver com as suas emoções, tá? Eu estou falando do fervor espiritual de Paulo, porque em muitos momentos nas cartas ele faz alusão a momentos em que esteve desanimado e também quando aquilo já havia passado, como Onesíforo, por exemplo, 1 Timóteo, aliás, deixa eu ver, acho que é 2 Timóteo, capítulo 1, 2 Timóteo 1,18, o Senhor lhe conceda, 1,16, o Senhor conceda misericórdia, estou com o texto aqui, vou botar o texto aqui na tela. 2 Timóteo 1,16, conceda o Senhor, aqui é na revista e atualizada, eu geralmente uso a Almeida 21, mas tudo bem. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes, Timóteo, né? Está falando para Timóteo, melhor do que eu, quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Então, porque muitas vezes ele me deu ânimo e nunca se envergonhou de mim, das minhas algemas. Ou seja, ele me recreou, é a ideia. Onesíforo foi uma dessas pessoas que levou ânimo. A palavra animar, na língua grega, significa ajudar para cima. É como se alguém estivesse em cima de uma plataforma e estivesse ajudando alguém que está embaixo a subir. Isso é a ideia da palavra, do verbo animar, é ajudar para cima. Então, Onesíforo e outros irmãos ao longo do ministério paulino ajudaram a levantar a moral de Paulo, o ânimo dele, as suas emoções, tá? Então, isso aí todo mundo precisa. O Senhor Jesus foi socorrido por um anjo. Veja que coisa interessante. Por um anjo. Nem foi por um ser humano, por um anjo que ele mesmo havia criado algum tempo antes, quando estava orando no Getsemane, e só Lucas relata isso, tá? Então todo mundo precisa, todo mundo desanima em algum momento. Agora, Paulo nunca fraquejou na fé desde a sua conversão até a sua morte, as suas últimas palavras inspiradas pelo Espírito Santo, que é 2 Timóteo, ele está confiante, sabendo que vai se encontrar com o Senhor. Então, Paulo realmente era um cara fantástico, um cara fora de série, fora da curva, totalmente, tá? Bem, quando era fariseu, quis destruir o cristianismo. Uma vez cristão, considerou tudo o que tinha antes como esterco. Ele mesmo disse isso, comparado ao que recebeu por meio de Cristo. Ele recomendou aos irmãos que se mantivessem em fervor espiritual, cheios do Espírito, em constante oração e fossem plenos do conhecimento da vontade de Deus, procurando sempre agradar ao Senhor. Então veja, essa era a ideia de Paulo, essa era a sua vida.
Por essas e outras atitudes de Paulo é que ele pôde dizer, inspirado pelo Espírito de Deus, sejam meus imitadores como sou de Cristo. Não é que Paulo não tivesse pecados, muito pelo contrário, ele se considerava o menor dos apóstolos, ele diz isso aqui, essas referências confirmam cada uma dessas frases que eu estou colocando aqui, tá, meu irmão? E o principal dos pecadores, como ele mesmo diz, por haver perseguido a igreja, mas também sabia que trabalhou mais do que todos os outros apóstolos. Então, além de tudo, além dessa firmeza espiritual, Paulo foi o apóstolo que mais trabalhou entre todos. Todos eles. Paulo trabalhou mais. E olha que ele foi martirizado jovem ainda, tá? Ele foi martirizado no máximo no ano 68, que é o limite do. Ele foi. Como nós sabemos isso, tá? Vamos lá. Paulo foi martirizado sob Nero. Isso é prego batido e ponta virada, tá? Nero foi até o comecinho do ano 68. Então a tradição mais forte sobre a morte de Paulo é que ele foi martirizado no dia 25 de janeiro do ano 68. Por isso, 25 de janeiro é o dia de São Paulo. É comemorado pelos católicos o dia de São Paulo, tá? Você deve lembrar, porque como eu, você também gosta de futebol, e o dia da final da Copinha, da Copa São Paulo Juniores, é 25 de janeiro. Por quê? Porque é feriado de São Paulo, é o dia da cidade, é isso. O dia de São Paulo é 25 de janeiro, tá? Então, ele, quando se converteu, mais ou menos, poucos anos, aliás, poucos anos depois da morte de Jesus, ele que deveria ter mais ou menos a idade de Jesus, então foi martirizado com menos de 70 anos, ainda jovem, digamos assim, tá? E um ministério de mais ou menos 30 anos Paulo teve. Então, nesses 30 anos, ele trabalhou mais que todos os apóstolos, inclusive mais do que o apóstolo João, que foi o único que, dos 12, né, embora Paulo não fosse dos 12, foi o único que morreu bem velho e não foi martirizado, diga-se de passagem. Paulo também foi pastor, mestre e apóstolo. 1 Timóteo 2,7 diz isso, ele mesmo diz, né? Digo a verdade e não minto, para isso fui constituído pregador e apóstolo, mestre dos gentios na fé e na verdade. Não é correto fazermos uma separação tão grande, eu digo aqui, entre pastor, mestre e missionário, tá? Não é correto, como costumamos fazer. Paulo exerceu muito bem essas e outras funções ao mesmo tempo. No versículo em destaque, que é 1 Timóteo 2,7, ele se diz pregador, mestre e apóstolo. Vou colocar aqui na tela. Para isto fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade, tá? Ele sabia quem ele era. Ele não titubeava com esse tipo de coisa. Bem, pá, as três funções estão intimamente ligadas. Entre as várias funções do pastor, visitar, discipular, aconselhar, discipular e outras coisas, a mais importante delas é ensinar. Um pastor deve saber ensinar a Bíblia acima de tudo na vida. Paulo sabia e fazia isso muito bem, tanto pessoalmente quanto perante uma igreja, e até mesmo enviando cartas. O missionário ou o apóstolo, a ideia aqui, tá? É o que planta igrejas, ele deve ser tão bom de Bíblia quanto o pastor de uma igreja local, ou mais ainda, já que terá que lidar com contextos diferentes. E o mestre é o que capacita outros cristãos a exercer seu ministério. Grosso modo é isso, tá? Sendo assim, o pastor tem que ser alguém que pode ensinar a palavra a novos convertidos e a vocacionados para o ministério pastoral, como o próprio Paulo fez e ensinou a fazer. Esse era Paulo, então, em relação à importância da sua conversão para o cristianismo, tá? Fim da perseguição, preparo espiritual, intelectual, fervor espiritual e seu ministério de pastor, mestre e apóstolo. Como são suas cartas? E aí nós vamos chegando, afunilando no assunto que é o coração da disciplina. Profundamente teológicas, com aplicações práticas,
e inspiradas por Deus, também cartas humildes, tá? Bem, então as cartas são profundamente teológicas. As cartas de Paulo retratam sua personalidade e sua teologia. Percebemos aspectos autobiográficos em muitos trechos de suas cartas, como os que temos citado aqui, como os que já mostrei para você, e também teologia da mais profunda. Para mencionar um exemplo, 1 Timóteo 5, deixa eu mostrar para você aqui. Esse trecho é bem interessante. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 17 e 18. Veja só, diz assim: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários, ou seja, de um salário dobrado, tá? Os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino, ou seja, o pastor, presbítero ou bispo que prega bem deve ganhar dobrado, né? Principalmente se ele é bom no ensino. Pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo. E ainda, a Escritura diz ainda: o trabalhador é digno de seu salário. Então, eu estou mostrando aqui esse exemplo, eu estou mostrando essa passagem para mostrar como Paulo era um grande teólogo. Então, veja, ele acreditava que os pastores que pregam e ensinam bem têm que ganhar salário dobrado. Ok? Mas de onde ele está tirando isso? Da Escritura. Aí ele diz: pois a Escritura declara. Aí ele menciona aqui Deuteronômio 25:4. Não amordaça o boi quando pisa o trigo. Tá? Isso aqui diz Deuteronômio 25:4, que é uma lei para o animal. Para não, o boi era colocado a canga em cima do boi, ele andava, era preso num tronco, tá? Ele ficava andando em círculos e com o seu peso ia debulhando esses grãos, debulhando o trigo, digamos assim. Então, nos povos pagãos em torno de Israel, colocavam a mordaça na boca do boi, para ele não comer isso. Na lei do Senhor, não. Aí Paulo tira esse princípio do trabalho do boi para o trabalho do obreiro, do pastor. E ele diz: a escritura ainda diz, tá? Aqui a escritura ainda diz: o trabalhador é digno de seu salário, para completar com a ideia de que o boi tinha direito a comer daquilo que ele debulhava. E essa passagem aqui, o trabalhador é digno de seu salário, não é do Pentateuco, é do Novo Testamento. Isso aparece em Mateus 10:10 e aparece em Lucas 10:7. Como ele era mais próximo de Lucas, ele provavelmente está citando o Evangelho de Lucas. Então, era realmente um teólogo excepcional, excepcional, sem paralelos, tá? Então, as suas cartas eram assim profundamente teológicas, mas também com aplicação prática. Além da profundidade teológica, Paulo aponta para a prática com o espírito do evangelho. Ele não diz apenas para as pessoas não roubarem, mas aquele que roubava deve trabalhar também para ajudar os que não têm o que comer. Então não é só, agora você não roube mais. Não, não roube mais, trabalhe, mas não trabalhe só para si. Trabalhe até para ajudar os outros. Essa é a ética cristã. Essa é a coisa certa a ser feita e Paulo ensina isso. Também suas cartas, inspiradas por Deus, claro, como toda a escritura, Paulo tinha plena consciência de que estava escrevendo palavra de Deus, tá? Plena consciência. Vamos ver algumas passagens disso, da sua convicção de que ele estava escrevendo Bíblia, que 1 Coríntios 14:37, aliás, 14, acho que é 37, deixa eu ver. Isso. Se alguém se considera profeta ou espiritual, que eles estavam se achando muito lá em Corinto, né? Reconheça ser mandamento do Senhor que vos escrevo. E se alguém o ignorar, será ignorado. Então, ele sabia que o que estava escrevendo não eram sugestões, não eram conselhos, era mandamento do Senhor, ou seja, era texto inspirado por Deus. Mas essa não é a única vez, tá? Também aos Tessalonicenses, ele diz isso, segundo aos Tessalonicenses.
Só que aqui aos Coríntios ele dá uma bronca, né? Ó, se alguém se considera profeta espiritual, reconheça que o que eu estou escrevendo é mandamento do Senhor. Mas aos Tessalonicenses não. Aliás, acho que é primeiro aos Tessalonicenses, tá? Deixa eu ver aqui. Primeiro aos Tessalonicenses 2:13. Isso. Outra vez ainda nós temos para incessantemente, aliás, outra razão ainda nós temos para incessantemente dar graças a Deus. É que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Então, Paulo sabia que estava escrevendo para os Tessalonicenses, para os Coríntios, para todos, palavra de Deus, tá? Suas cartas eram inspiradas por Deus. Pedro também dá testemunho disso, meu irmão. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 15, diz: E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ou seja, Deus lhe deu essa sabedoria ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas. Aí Pedro diz aqui, nas quais há certas coisas difíceis de entender, claro, concordamos, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras. Então, Pedro considera as cartas de Paulo como escritura, ou seja, canônico, inspirado por Deus, tá? Então, Paulo sabia muito bem que estava escrevendo palavra de Deus, e não somente ele, todos sabiam disso, como todos nós sabemos disso hoje também. Suas cartas também eram humildes. Ao longo de suas 13 cartas canônicas, que tem algumas que não estão na Bíblia, eu vou mostrar isso depois, Paulo pede orações e se coloca como pecador e não como superior aos irmãos. Agradece aos irmãos pelo cuidado para com ele, veja, ele pede oração, ele diz que é pecador, ele agradece, trata todos como companheiros ministeriais, ele não trata como empregados, aqueles que estão ao seu lado. Vou mostrar isso também. E ora por questões espirituais. Ele fala de suas prisões, de suas doenças, de seus sofrimentos. Ou seja, enfim, Paulo é um autor que se comunicava com intimidade com seus leitores, de maneira a abrir seu coração sem deixar de exercer seu ministério apostólico. Ele era muito humilde. Então, ao contrário do que se pensa, Paulo era um cara nota 10, um cara bom de convivência. Nós percebemos que ele era um cara rigoroso e era alguém muito disciplinado. Sim, e isso só são virtudes. Isso não é defeito, tá? O fato de ser muito rigoroso é uma característica que serviu muito para a vida dele, para o seu ministério e para todos nós, porque a disciplina de Paulo serviu para o avanço do evangelho e para a escrita das suas cartas, tá? Agora, ele era uma pessoa boa, ele era um camarada que chorava com os irmãos. Em, em Atos capítulo 20, ele diz que ensinou o evangelho de casa em casa e também com lágrimas. Com lágrimas, ele ensinou o evangelho àqueles irmãos. Significa que ele tinha entendido e posto em prática aquela ideia de Jesus de chorar com os que choram, aquela ideia bíblica como um todo, tá? Então, ele era uma pessoa de boa convivência com os irmãos, cheio do Espírito, né? A gente não pode esquecer que Paulo era cheio do Espírito. Então ele era cheio de amor, de alegria, de bondade, de longanimidade. Esse era o apóstolo Paulo e as suas cartas que nós vamos dar uma olhada nessa disciplina, querendo Deus.